27º capítulo, sob o tema O Trabalho e o Fim. Este é o estudo, um podcast no seu tempo, podcast das. Mas antes de começarmos o estudo, quero começar por pedir aos nossos guias, aos nossos amigos, este caminho espero que vos ajudar a despertar na vida espiritual. Que assim seja. Vamos então ao estudo deste 27º capítulo. E para começar, vamos ao texto. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem um hospital físico, nem um instituto de tratamento normal da saúde orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos, ou seja, restos humanos. Singular vozerio pairava no ar, gemidos, luzes, frases dolorosas pronunciadas ao acaso, rostos escaveirados, ou seja, que eram muito magros, mãos esqueléticas, fáceis, ou seja, os rostos monstruosos deixam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosos foram as minhas impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Ora, aqui já temos André Luiz, digamos, no seu novo serviço. Comparando André Luiz, a descrição feita por André Luiz sobre as zonas inferiores do umbral onde se encontrava ao chegar ao plano espiritual, vocês recordam-se no capítulo 1, André Luiz mencionou lamentos mais comovedores que os meus respondiam aos clamores. Outras vezes gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Formas diabólicas, rostos pálidos, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-se o assombro. Esta é a diferença. Qual é esta diferença que André Luiz mencionou no capítulo 1 e neste estamos agora a estudar o capítulo 27? Vejamos. Eram as mesmas figuras em desequilíbrio. Porém, nas zonas inferiores apenas eram observados os seus desvarios, até que representassem condições de serem acolhidos. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu com o André Luiz também. Digamos, está nas zonas das câmaras de retificação localizadas nas vizinhanças do umbral, como falámos no capítulo anterior. Encontram-se em tratamentos assistidos fraternalmente pelos trabalhadores daquele ministério e de regeneração. Vejamos, então, qual é a importância da prece nestes momentos? Como André Luiz menciona, tão angustiosos foram as minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Já falámos sobre a prece, mas a oração, neste caso, é a mesma coisa. Diante das situações que nos exigem forças para manter a calma e o equilíbrio, é a prece, é a oração, o recurso mais prático e eficaz. Balsamizando nossas emoções através de sintonias mais elevadas. Daí a importância da prece em muitos momentos. E vejamos só no Fenelon, no Revista Espírita de 1861, sobre a prece, este espírito superior menciona: opresse o coração, evocando incessante da criatura ao Criador. Se conhecem tuas forças,
Quantos corações arrastados pela fraqueza teriam corrido a ti no momento da queda? Tu és o precioso antídoto que cura as chagas, quase sempre mortais, que a matéria abre no espírito, fazendo correr em suas veias o veneno das sensações brutais. A importância da prece é algo que devíamos pensar muito bem. Mas vamos continuar com o texto. Tobias, imperturbável, chamou velha e servidora, que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. O que aconteceu? O ministro Flacos esclareceu a velhinha, então respeitoso determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral. Há que multiplicar energias, tornou ele sereno. Não temos tempo a perder. Ora, o que é que está a acontecer neste momento para estarem poucos auxiliares neste serviço? Vejamos, é compreensível a urgência de deslocar os tarefeiros daquele setor para um grupo de samaritanos que atuam nas regiões do umbral. No entanto, aquele quadro de poucos auxiliares, como menciono, representa a dificuldade de se regimentar esforços de colaboração entre os habitantes da colónia que estejam aptos a demandarem grande esforço de doação em si a favor dos espíritos necessitados. Mas à medida que a Terra se torna mais fraternal e que os encarnados que aqui estagiam se espiritualizem e se aprimorem em virtudes morais, constitucionalizando os seus deveres, maior será essa contribuição da esfera espiritual, que é o que não estava a ver, não é? Pois então, vamos continuar com o texto. Irmão Tobias, por caridade, gritou o ancião, gesticulando, agarrado ao leito à medida de louco. Estou a sufocar, isto é 1000 vezes pior do que a morte na terra. Socorro, socorro, quero sair, quero muito ar. Tobias aproximou-se, examinou com atenção e perguntou: por que teria o ribeiro piorar tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente do Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental dessa grave perturbação. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tinha resistido, como seria desejar. Ora, aqui temos algo que é importante realçar, no meu ponto de vista. Qual é que é a razão exata desta crise que este espírito estava a ter? Vejamos. Como diz no texto, a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental dessa grave perturbação. Vejamos, eternamente ligados pelos laços de amor, os entes queridos que permanecem na Terra transmitem pensamentos, sentimentos aos desencarnados através dessa sintonia, não é? A compreensão espiritual é extremamente importante para que se entendam que a vida continua e a separação só existe nas barreiras do corpo físico e que o espírito também sofre e precisa estabelecer-se sua harmonia. Ora, aqui, assim como o espírito enfraquecido daquele que já possui compreensão é afetado pela revolta e inconformismo dos parentes terrenos, como é que isto realmente funciona, não é? É que quanto mais debilitado, maior a percussão e o descontrole. Como está no texto, visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo. Ou seja, no entanto, o espírito em condição de entendimento e harmonia também sofre com a dor dos encarnados, lamentam pela falta de fé deles e falta de confiança em Deus. Aqui, eu vou só mencionar aqui uma parte que eu acho que é importante. Na religião dos espíritos, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 50, antes os que partiram, Emmanuel menciona: nenhum sofrimento na terra será comparável àquele que o coração que se debruça sobre
um outro coração gelado e querido que o caixão transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e cerras os olhos do adeus indescritível. É como um despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Todavia, quando semelhante provação se bate à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas do teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram, atravessam a faixa de sepulcro como quem se desvencia da noite, mas na madrugada do dia seguinte inquietam-se pelos que ficaram. Ora, aqui Emmanuel explica-nos muito bem esta parte. E vamos então voltar ao texto. Enquanto o generoso Tobia acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem conhecimento nosso, a correr desmedidamente. Gritava que lhes exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui, distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Decidi então aplicar alguns passos de enfraquecimento. Subtraí-lhe as forças e a mobilidade em benefício dele mesmo. Então, aqui há uma coisa que é importante realçar, não é? Porque de que maneira exigiam a presença no lar? Como dizia esta nossa amiga, fechamos através de sofrimentos os parentes pela sua ausência. A falta de fé, de resignação, a desespiritualização e a revolta com os desígnios divinos remetem o ser a devidade de justiça e de existência superior. Vivendo como se a vida física fosse eterna, os encarnados negam a morte, criando um mecanismo de fuga para o pensamento. Porém, quando a realidade os alcança, pega-os despreparados para enfrentar os seus destinos e os que os rodeiam. Portanto, devemos assumir conscientemente nossa condição temporária na Terra, vivendo plenamente o momento presente, mas certos do futuro que nos espera. O que é importante é nós temos essa noção e vejamos nas sementes da vida eterna de Joana de Ângeles, o Espírito de Joana de Ângeles menciona. Todos os homens na Terra são chamados a esse testemunho, o da temporária despedida. Considera, portanto, a imperiosa necessidade de pensar nessa imposição e deixa que a reflexão sobre a morte faça parte do teu programa de assuntos mentais, com que te armarás desde já para o retorno ou para enfrentar a paz a partida dos teus amores. E é assim mesmo, não é? E voltemos aqui a outra parte. Que tipo de passo é que foi aplicado? Como ela menciona aqui, que então decidiu aplicar alguns passos de enfraquecimento. O que é isto? Os passos de enfraquecimento. Depois já verificámos na chegada de André Luiz ao hospital do nosso lar a aplicação de passos magnéticos. Isto aconteceu no capítulo 5. Em seu tratamento visam fortalecer. Aqui são utilizadas técnicas onde a ação fluídica do passo tem um efeito calmante, de enfraquecimento. Ou seja, a exaltação que estava a ter este espírito obrigou a isso, realmente. Ou seja, vejamos na Gênese, onde Allan Kardec menciona a aptidão de curar por influência fluídica é muito comum e pode ser desenvolvida por meio de exercício. Continuou Allan Kardec. O fluido universal é um elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito.
O perispírito também é feito de matéria, mas uma matéria mais subtil, nada comparado com o corpo físico, os quais são simples transformações dele. Pela identificação da sua natureza, esse fluido condensado num perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente impulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte de substância em seu invólucro fluídico. A cura se opera mediante a transformação de uma molécula doente por uma molécula sã. E aqui o passo serve exatamente para isso. Temos que compreender que todos aqueles que estão ligados ao espiritismo e que frequentam casas espíritas, percebe-se que quando vão aos dias que há o passo magnético, o passo é extremamente importante. É como um recomeçar, digamos, do nosso espírito. O espírito fica mais fortalecido, fica mais forte, parece que já está pronto a abrir uma porta e continuar o seu caminho. É muito importante o passo magnético. Muito, muito, muito importante. Vejamos o texto novamente. Fez muito bem, acentuou Tobias, pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe Ribeiro em paz. Fixei o doente procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele se chamara Tobias, como uma criança que conhece o benfeitor, mas o acusava profundamente, acusava profundo ailhamento de quando se dizia a seu respeito. Notando a admiração, um novo orientador explicou: o pobrezito permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve do que as aflições próprias. E vamos tentar compreender esta parte do texto. O que é essas providências contra a atitude da família? Que Tobias estava-se a referir quando falava com André Luís. É preciso que ele receba a maior bagagem. Como diz também no texto, é preciso que a família receba a maior bagagem de preocupações, ou seja, para que deixe Ribeiro em paz. Que começares a pensar noutros problemas. E vejamos, os amigos espirituais exercem influência sobre os acontecimentos da vida, como nós sabemos. E por vezes necessitam fomentar situações que nos tirem da rotina mental perniciosa que nos encontramos. Mas isso não significa que estejamos atuando contrariamente ao bem. Tais providências ocorrem levando a consideração as leis da natureza e as tendências que aguardavam um momento oportuno para se manifestarem. Ou seja, no Livro dos Espíritos, na questão 252, Allan Kardec faz o seguinte comentário. Fijamos que eu acho que é importante, né, nesta parte do texto. Imaginamos erroneamente que a ação do Espírito se deve manifestar somente nos fenómenos extraordinários. Perdão. Desejaríamos que nos viessem ajudar por milagres e nós os representáramos sempre armados com uma varinha mágica. Mas não é assim. E porque a sua intervenção nos é oculta o que fazemos, embora com a sua colaboração parece muito natural. Esta é a realidade. E continua Kardec. Assim, por exemplo, provocarão a reunião de duas pessoas que parecerão se reencontrar por acaso. Aspirarão a alguém o pensamento de passar por um determinado lugar. Chamarão a atenção sobre um determinado ponto. E se isso deve causar o resultado que tenhamos em vista obter. Estão a entender aqui como é que realmente os espíritos atuam. Vejamos também aqui, o que parece um mal nem sempre o é. Frequentemente, do mal que vos aflige sairá um bem muito maior. E o que não compreendereis enquanto pensardes somente no momento presente ou em vós mesmos. E depois também está aqui uma frase que eu acho de Kardec que é muito importante. Na questão 536,
tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Perdão, isto não é uma frase cara, isto é os espíritos superiores é que mencionam isto. Mas vejamos que quando é necessário atuar, os espíritos de bem atuam com o objetivo de realmente haver um bem maior nisso. Como o comentário de Kardec menciona muito bem. O que é que significa então o pobrezinho permanece na fase de pesadelo em que a alma pouco vê e ouve que as suas próprias aflições. Como já vimos que na transição da vida material para a vida espiritual, o espírito passa de um estado de confusão de ideias, denominado chama-se de perturbação, também que a lucidez volta à medida que se apaga a influência da matéria, que no caso Ribeiro ainda não ocorreu, e que o tempo de durável é variável. Mas vejamos, no comentário de Kardec, na questão 165, essa perturbação, estamos a falar desta perturbação, que eu mencionei agora, essa perturbação apresenta circunstâncias particulares de acordo com o caráter do indivíduo e principalmente com o género de morte. Cada caso, neste caso, cada caso é um caso, não existe casos iguais. Mas voltemos ao texto. O homem, meu caro, encontra-se na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Eu quis indagar da origem dos seus padecimentos, conhecer-lhes a providência, ou seja, a razão, e o histórico da situação. Entretanto, recordei os criteriosos ponderações da mãe de Lisias, relativos à curiosidade e calei. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recursos a melhores, que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto pálido como cera, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu, em lágrimas. Ora, aqui está algo que é importante realçar. Como diz aqui Tobias, o homem, meu caro, encontra na vida real. O que é realmente então esta vida real? A matéria é transitória, a vida real e eterna é a vida espiritual. Como já sabemos, foi só um pequeno apontamento que eu acho que é interessante sempre falarmos. No Evangelho também sobre segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 23, item 8, a vida espiritual é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte que, comparada ao esplendor e à atividade da outra, o corpo não passa de simples revestimento grosseiro que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro cárcere que o prende ao sol terreno, da qual se sente feliz em se libertar. Esta parte é importante. E que também Ribeiro ainda não tinha... Ribeiro, neste caso estamos a falar do espírito que está doente. Ainda não tinha força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, como está mencionado aqui no texto. Vejamos porquê. É que o Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões, resultando num condicionamento mental que o acompanharia nesta vida espiritual, que é a vida onde ele está. A grande maioria das desarmonias e sofrimentos que do espírito na erraticidade são consequência da forma como ele encara a vida material, que encarou, neste caso, a vida material. Porque nós, o que somos na Terra, passamos para o plano espiritual, somos exatamente assim. Pois os valores reais transcendem as aparências e os prazeres transitórios. Fechamos também, só um pequeno apontamento, no livro Plenitude de Joana de Ângeles,
ela menciona a ilusão da posse, a presença de paixões primitivas, o egoísmo, agasalhados enquanto no corpo transferem as chagas que geram para além da sepultura, cá está, para a vida espiritual. Desde que o homem é espírito e este energia, as suas enfermidades permanecem impregnadas, produzindo ulcerações, ou seja, lesões marcantes onde quer que se encontre no corpo ou fora dele. As sensações que são predominantes na individualidade permanecem enquanto atrasado, sensual, amante de prazeres vinculados aos pensamentos sinistros, morais, egoísticos, fazendo experimentar a própria densidade vibratória que era habitual durante a conjuntura orgânica. Aqui vejamos que esta parte é importante e que, continuando só aqui um pouco mais do que o João Antanjo menciona neste livro, Plenitude, tenta o contacto com os familiares e amigos que ficaram e eles não se apercebem o que os aflige de dores morais extremas, levando-os à loucura, à agressividade, ao desalento. Em alguns momentos, esbranjeia, se enfraquece, entregando-se às angústias do desespero e desmaia, para logo recomeçar sem fim, até que quando brilha na consciência o amor que o desperta para um outro tipo de sofrimento e de remorso, arrependimento, que o conduz ao renascimento, para a recuperação sobre os estigmas, as marcas da cruz que traz gravado na existência. A conduta mental e moral cultivada durante a existência corporal proporciona resultados correspondentes, impregnando o ser com hábitos que se transformam em experiências de libertação ou retenção consoante a qualidade de que se revestem. Acho que esta parte é muito esclarecedora deste livro Plenitude de Joana de Anjos sobre o que estamos a falar aqui no texto. Mas continuemos com o nosso texto. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exaltação ambiente, oriunda como vim a saber mais tarde das emanações mentais dos que ali se reuniam com as dolorosas impressões da morte física e muitas vezes sob o império de baixos pensamentos, reservam-se estas câmaras, explicou o companheiro bondoso, apenas a entidades de natureza masculina. Tobias, estou a morrer de fome e de sede, brandava um estagiário. Socorro, irmão, gritava o outro. Por amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda o outro. Já estamos a verificar que isto é um pouco assustador, mas é pura realidade. O que são estas emanações mentais que está mencionado nesta parte do texto que eu li? São as manifestações do pensamento, elaborando pensamentos que cada um de nós cria em si um campo de vibrações impulsionadas pela vontade consciente ou não, isso depende, que estabelece a onda mental própria capaz de caracterizar individualmente, ou seja, a aura. Nos mecanismos da mediunidade, André Luiz menciona: nos fundamentos da criação vive o pensamento imensurável do Criador e sob esse plasma divino, que é o fluido cósmico universal, vive o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano da força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Só aqui outra parte. A matéria mental elaborada em aspectos fundamentais diversos obedece a princípios idênticos àqueles que regem as sensações atómicas na esfera física, demonstrando a divina unidade do plano do universo. Acho que ficou esclarecido esta parte. Então, os pensamentos dos encarnados exalam cheiro, como está aqui mencionado no texto. Vejamos. A mente produz no meio fluídico para acender a luz, que isto começou a ficar um pouco escuro de um momento para o outro. A mente reproduz no meio fluídico
as impressões guardadas da matéria, isto é, as lembranças enquanto encarnados registadas pelos sentidos físicos. E dessa maneira que o espírito também dos encarnados exprime a sua aura em aspectos dos seus pensamentos, como o cheiro, a cor, o brilho, os sons, a forma, o sabor, as sensações. Isto é importante realçar, porque se recordam, e se já leram um livro Ação-Reação, e se não leram devem ler porque é de extrema importância, está mencionado. Vocês não ignoram de todas as vocês não ignoram que todas as criaturas vivem cercadas do halo vital das energias que lhes vibram no âmago do ser. E o seu halo é constituído por partículas de força a se irradiarem em todos os lados, impressionando-nos o olfato de um modo agradável ou desagradável, segundo a natureza do indivíduo que as irradia. Assim sendo, qual ocorre na própria Terra, cada entidade no plano espiritual se caracteriza por exalação própria. Ou seja, entretanto, o cheiro alarmante da carne em decomposição era para nós ali um conhecimento excepcional. Eu acho que esta parte da ação e reação é extremamente importante e é um livro que todos devíamos ler. Todos devem ler, estudar este livro. E mais tarde também irei fazer o estudo deste livro. Estou a fazer uma certa sequência e vou intercalar a seguir a este estudo do nosso lar. Perdão. Vou intercalar o livro dos Espíritos, mas depois voltarei novamente aos livros de André Luiz para continuarmos a estudar o mundo na vida espiritual. Vamos continuar com o texto. Coração ferido ante o sofrimento de tantas criaturas não contiva a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores torturados. Porque este quadro angustioso? Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu amigo, que estes doentes estão atendidos e que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes, cuidadosos de si mesmo. Nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que revertem, recordemos que devem a si mesmo esses padecimentos. A vida do homem estará centralizada, onde centraliza ele próprio, o coração. Ora, aqui está mais um grande ensinamento que Tobias está a dar. Quando Tobias diz as armadilhas do umbral, o que é isto, afinal de contas, das armadilhas do umbral? Ou seja, o acesso de companheiros infelizes cujas mentes vibram em baixa frequência, digamos assim, consequências dos pensamentos inferiores que se encontram, suas mentes também desequilibradas, a sintonia correspondente para induzi-las na indução mental, ou seja, nos mecanismos da mediunidade que André Luiz menciona. Essa corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito com a qualidade de persuasão mental, tanto maior quanto mais amplos se evidenciam as faculdades de concentração e o teor da persistência no rumo dos objetivos que demande. Tanto quanto no domínio da energia elétrica, a indução significa o processo sobre o qual um corpo que tenha propriedades eletromagnéticas pode transmiti-las a outro corpo sem contacto visível. No reino dos poderes mentais, a indução exprime processos idênticos, porquanto, ou seja, visto que a corrente mental é suscetível de produzir as suas próprias peculiaridades, digamos assim, e outra corrente mental que se sintonize. Vê se eu consigo explicar. Isto é tanto na energia elétrica quanto no mentalismo, ou seja, no poder da mente. O fenómeno obedece à conjugação de ondas, enquanto permanece a sustentação do fluxo energético. Então, e vamos voltar aqui ao
texto, salvo seja, vamos voltar aqui a esta parte do texto que diz: a vida do homem estará centralizada onde se centralize ele próprio, o coração. O que é que isto quererá dizer? Ou seja, eu penso que no meio fluídico a criatura encontra a sintonia das forças das suas próprias emanações mentais, sejam boas ou sejam infelizes, que potencializam os sentimentos semelhantes. Ou seja, eu vou buscar aqui novamente os mecanismos da mediunidade de André Luiz. Vou buscar esta parte do texto. Compreendemos assim perfeitamente que a matéria mental é um instrumento sutil da vontade, atuando nas formas de matéria física, gerando as motivações de prazer e desgostos, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a conceitos que representam turbilhões de forças em que a alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva, atraindo de si mesmo os agentes, porquanto ponderáveis na terra, de luz ou de sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. E vamos então voltar ao texto. E depois de uma pausa em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou: são contrabandistas da vida eterna. Como assim? Ateia interessado. O intelector sorriu e respondeu em voz firme: acreditavam que as mercadorias próprias terrestres teriam o mesmo valor no plano do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei, a imposição de capricho atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo anseios a desatinos novos, a incoerências novas, como está aqui mencionado no texto. Então, vamos aqui parar e vamos dizer assim: então o que é isto? Esta afirmação de Tobias que gerou uma exclamação de parte de André Luiz: contrabandistas da vida eterna. O que é isto? Vejamos. Como diz Tobias, acreditavam que as mercadorias próprias da terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Isto é, viviam na matéria perseguindo paixões, bens, características da inferioridade de um mundo de expiações e de provas, imaginando que na continuidade da vida no plano espiritual essa bagagem pudesse prevalecer sob os valores morais que desprezaram e suplantaram. Ou seja, deixaram para trás. Por vezes, temos que pensar bem nas coisas. E vamos voltar ao texto. Foram negociantes imprevidentes, esqueceram-se de negociar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma realíssimo. Tobias não podia ser mais lógico, exclamou André Luiz. E realmente não poderia ser mais lógico. O que é isto, então? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma, como Tobias mencionou. Eu acho que é giro esta parte, porque valorizando e condicionando a mente às paixões terrenas, os prazeres físicos dos apegos materiais vinculados às imperfeições morais, o homem julga-se feliz pela posse de bens impalpáveis e sensações passageiras. Chegando ao termo da existência da vida corporal, também finda as fontes materiais de tudo o que acumulou, restam-lhes apenas de valor as virtudes da alma, as boas ações praticadas, os bons sentimentos alimentados em seu coração. Pobre aquele que não conquistou tais riquezas espirituais na existência corporal. Isto é realmente esta transformação que é muito importante e
No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Pascal, menciona: o homem só possui em plena propriedade aquilo que é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa-o partir, ele goza enquanto aqui permanece. Porém, como é forçado a abandonar tudo isso, não tem suas riquezas a posse real, mas sim usufruto. Então, o que é que ele possui? Nada mais do que o uso do corpo. Tudo o que é o uso da alma, a inteligência, o conhecimento, as qualidades morais, isso é o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar. O que será muito mais utilidade, será de muito maior utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como que se tiver adquirido em bem, resultará em posição futura. É extremamente importante este apontamento que tirei de Pascal. Eu, pelo menos, adorei. E vamos voltar ao texto. Meu amigo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa, em forma de grande enfermaria, notificando: vejamos alguns dos infelizes semi-mortos. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos solicita. Abriu-se a porta e quase cambalei, peço imensa desculpa, ante a surpresa angustiosa. 32 homens de semblante patibular de malfeitor permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. O que é então esta parte? O que é que isto quer dizer? Semi-mortos. Mortos no sentido já estão. Não no sentido espiritual, mas no sentido terreno. Mas vejamos. Devemos lembrar que todos os espíritos são assistidos, encarnados ou desencarnados. Nas zonas espirituais, todos recebem o tratamento apropriado para o despertar das suas necessidades evolutivas. Sabemos que há uma diversidade de condições apresentadas pelos espíritos, mas o objetivo terá sempre proporcionar as circunstâncias necessárias para que, saindo do estado de perturbação, tenha lucidez para entender suas faltas nas realizações terrenas e preparar para os propósitos de uma nova encarnação. E voltemos ao texto, que estamos quase a acabar este 27º capítulo. Fazendo gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu: estes sofredores padecem um sono mais pesado do que os outros nossos irmãos ignorantes. Chamamos crentes negativos. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram submissos irredutíveis do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade, a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono e não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade. Não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Não conseguia externar o meu espanto. Ora, aqui peço desculpa, são sintomas de ter estado doente há um tempo. Qual é o objetivo de dormirem longos anos em pesadelos sinistros? Como vimos, o sono dos espíritos menos evoluídos é o resultado do condicionamento terreno, uma vez que não têm mais necessidade de descanso físico. Especialmente para estes espíritos da cama anexa, entende-se que estão somente mantidos em sono e submissos a tratamento magnético, para que, vivenciando suas perturbações em sonos sinistros, como menciona Tobias, queriam libertar-se desse sofrimento moral, obstruindo futuramente o campo mental para as consequentes reflexões e mudanças psíquicas. Então, os espíritos sonham e têm pesadelos.
Fechamos. Enquanto encarnados, os sonhos ocorrem durante a emancipação da alma, quando os laços que unem o espírito ao corpo ficam mais ternos, mais flexíveis. O corpo perispiritual age com maior liberdade, permitindo que as suas preocupações de se ver envolvido em ondas de imagens, pensamentos e da própria mente dos que são afins e do mundo exterior, plasmar na organização perispiritual impressões e imagens de arquivo da memória, do subconsciente, inconsciente e superconsciente. Exercer atividade real e efetiva, encontrando-se com parentes, espíritos afins, instrutores, amigos e também os inimigos desta ou de outra existência. No caso dos desencarnados, o sono pode ser natural, em consequência do condicionamento mental do descanso físico que tinha, ou magnético, induzido pelo magnetismo de outros espíritos, de forma consciente para a sua instrução, ou como se estivessem vivenciando simular os sonhos e pesadelos. Veremos também no capítulo 36, muito mais à frente, que durante o sono o espírito consciente poderá ser conduzido a abandonar provisoriamente o seu perispírito ainda grosseiro e ser transportado a mundos superiores. Vamos aqui para a última parte deste texto. Muito cuidado, Tobias. Muito cuidadoso. Tobias começou a aplicar passos de fortalecimento sobre os meus olhos impressionados. Fim da operação dos primeiros dos dois, começou a ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vómito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias muito calmo. Narcisa fazia o possível para atender prontamente à tarefa de limpeza, mas inutilmente. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra, mal cheirosa. Foi então que instintivamente me agarrei aos sapatos, utensílios de limpeza e lancei-me ao trabalho com ardor. Então vejamos aqui nesta parte do texto. Nesta parte do texto que já tinha saltado, não é? Vejamos. De que se tratava esta substância que era expelida por aqueles sofredores? A secreção dos fluidos deletérios acumulados no organismo perispiritual, percebe-se que esse acumular de fluídico tão grosseiro e pesado, fruto das harmonias psíquicas ou influxo magnético dos benfeitores espirituais, são expelidos automaticamente na forma de vômito, assim como os encarnados como o encarnado lança de si substâncias intoxicantes, entre outras causas. Essa limpeza gradual é necessária para a reorganização das funções energéticas dos centros de forças, contribuindo com a fluidez mental. Esta parte é muito importante e que nós possamos compreender o que é realmente o que um espírito passa quando chega ao plano espiritual, caso esteja com grandes desarmonias no seu espírito. Desarmonias essas que vêm, como já temos visto várias vezes pelo menos até agora, no 27º capítulo, e vamos ver mais à frente, como é óbvio, mas que já verificamos que o que é prejudicial. Muitas vezes nós abdicamos do nosso verdadeiro eu, da nossa verdadeira essência, de acreditarmos na providência divina, de que percebermos que a vida principal é a nossa vida espiritual e não a vida terrena que estamos aqui a passar. Estamos ainda no mundo de provas e expiações, estamos a mudar para um mundo de regeneração, mas temos muito trabalho a fazer.
Mas, finalizando o texto, a servidora parecia contente com o auxílio humilde do nosso irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Então, aqui, assim chegamos ao final deste 27º capítulo, mas eu gostaria... Qual é a maior importância da iniciativa de André Luiz? Quando ele diz que esta alegria sublime de um médico que recomeçava a educação de si mesmo. Essa atitude sincera da humildade derruba definitivamente a postura íntima daquele médico terreno e arrogante e orgulhoso que chegou ao nosso lado, transformando definitivamente em verdadeiro aprendiz do Evangelho, seguindo os passos da simplicidade do grande mestre da humanidade. Uma grande mudança de André Luiz, uma mudança que devemos ter em conta e devemos realçar, porque demonstra realmente quando nós, espíritos, conseguimos aperceber dos erros que fazemos quando estamos aqui na vida terrena, a importância disso, a importância que vai ter na nossa vida futura, na nossa vida espiritual, é caso para nós temos que mostrar a nossa humildade, pôr de parte essas harmonias que nós levamos para a vida espiritual e percebemos que o nosso caminho é a providência divina. O nosso caminho são as leis naturais, as leis de Deus, as leis divinas. E temos muito a aprender e vamos continuar a aprender muito nestes próximos capítulos deste livro, O Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Antes de despedir-me, quero agradecer aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, permitirem este momento e que eu possa ter tido o discernimento necessário para dar explicações de uma forma simples, mas direta, para que todos compreendais aquilo que estou a tentar transmitir. Muito obrigado e até amanhã. Que assim seja.